terapeuta ocupacional, esse vídeo é a parte 2 da nossa conversa sobre orquestramento ocupacional. E aí eu vou te perguntar, você já assistiu a parte 1? Porque é lá na parte 1 que a gente inicia conceituando o que são ocupações, o que é significativo dentro do mundo da terapia ocupacional, o que é a produção de saúde dentro das ocupações. Então, se você ainda não viu o vídeo 1, pausa esse, volta lá no vídeo 1, assiste e eu te espero aqui logo mais. Se você já assistiu o vídeo 1, fica por aqui que a conversa hoje é boa. Terapeuta ocupacional, se você ainda não me conhece, meu nome é Nayana Santos, eu sou terapeuta ocupacional, trabalho exclusivamente com saúde mental, psiquiatria e envelhecimento humano e sou também criadora da Escola EduTO, a primeira, maior e com certeza a melhor plataforma de formação continuada para terapeutas ocupacionais do Brasil. A nossa plataforma ela é exclusiva para terapeutas ocupacionais já formados e também para estudantes de terapia ocupacional de qualquer período. Porque, assim como eu transformei a minha vida e a minha realidade com a formação continuada, eu acredito que é na aquisição de ferramentas práticas que a gente vai se tornar um terapeuta ocupacional melhor e valorizar o nosso fazer, ou seja, valorizar o nosso passe, o nosso tempo. Foi por isso que eu criei a Escola EduTO e agora eu te convido para acessar o nosso site e conhecer a nossa programação. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, é muito importante para o nosso trabalho, para que o YouTube entenda que a Teosada gosta do nosso conteúdo e aqui a gente tem centenas de vídeos para você aprofundar seus conhecimentos em terapia ocupacional, que nunca custa dizer, só com terapeuta ocupacional formado, graduado e que seja registrado no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu digo não ao exercício ilegal da nossa profissão, ok? Então vamos continuar nossa conversa sobre orquestramento ocupacional. A gente falava lá no outro vídeo do quanto a participação ocupacional, desempenho ocupacional, engajamento ocupacional, ele é um fator produtor de saúde. Mas quando em desequilíbrio, ele também é um fator que adoece muito as pessoas. Agora, pensa em você. Se você é uma pessoa que só vive para trabalhar, certamente seus níveis de ansiedade estão lá em cima. Se você é um estudante que só vive para estudar, certamente os seus níveis de ansiedade também estão lá em cima. Por quê? Porque a vida da gente não pode ser resumida a apenas uma ocupação. É necessário que a gente tenha ali um repertório, é necessário que a gente tenha ali o desempenho de algumas atividades significativas ao longo do nosso dia. Foi sobre isso que a gente conversou no outro vídeo. E hoje eu vou apresentar para vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz para fins de produzir essa aula, que eu já dei em alguns lugares e agora resolvi gravar aqui para você no YouTube. Então, eu utilizei um instrumento chamado questionário ocupacional. É um instrumento super simples que você encontra, inclusive gratuitamente na internet. Então, utilizando o questionário ocupacional, você vai pesquisar a rotina, o dia do seu cliente. E aí eu gosto de transformar o resultado do questionário ocupacional em um gráfico no Word, um gráfico pizza simples, como você está vendo aqui na tela ao lado, para que no momento do resultado da avaliação eu possa mostrar visualmente para esse cliente como está o dia dele. E olha aí como é que está o dia desses 3 voluntários que eu coletei essas informações. O voluntário 1 é um estudante e um usuário do sistema de saúde mental, tá certo? Ele tem aí, então, a metade do dia dele dedicado à atividade única de lazer, a outra metade dedicada ao descanso e sono e um pedacinho bem pequenininho dedicado às atividades de rotina, banho, alimentação. A gente encontra aí, então, uma pessoa que está
em desequilíbrio ocupacional. Inclusive, vem para a terapia ocupacional para o ajuste dessa rotina, o trabalho desses hábitos, o trabalho desses papéis, que é sim do nosso domínio. O voluntário 2, você já encontra um indivíduo de 25 anos que é profissional de saúde. Uma grande fatia do dia dele é dedicada ao trabalho. Mas aí a gente encontra uma fatia importante de descanso, uma fatiazinha ali de atividades de rotina, uma fatia dedicado ao cuidado da família e da casa, porque é uma jovem, né, dona de casa que cuida do seu lar, e uma fatia importante de mobilidade na comunidade, porque essa moça, ela mora longe do trabalho. Então, isso é um fator que, inclusive, ela traz de percepção de engajamento como uma redução da sua experiência subjetiva de bem-estar. Ela perde muito tempo no transporte público e isso é um fator bem importante. Já o terceiro indivíduo, o que a gente vai encontrar? Metade do seu dia dedicado aos cuidados do lar. É uma mulher, dona de casa, que não tem ajuda para fazer as tarefas domésticas e aí ela dedica a metade do seu dia aos cuidados do lar. Uma outra metade dedicada ao descanso, uma fatia aí pequena para atividades de rotina, uma fatia média ali dedicada ao trabalho, ela faz um trabalho artesanal em casa, e uma fatia pequena dedicada ao lazer. São 3 exemplos de pessoas que têm uma rotina diversa, né? Cada um com a sua rotina diferente e que necessitam, para fins de melhora de sua saúde mental, para fins de melhora de percepção de nível de engajamento, nível de desempenho e nível de satisfação, que é também um objetivo da terapia ocupacional, ajustar essa rotina, ampliar esse repertório, equilibrar melhor esses pratinhos. Tá certo? E aí eu mostro para vocês uma curva esperada, bem entre aspas, por favor, não tire a minha fala do contexto. Não é que tem uma receita de bolo para a rotina de ninguém, claro que não tem, cada pessoa com as suas circunstâncias. Mas a gente fez uma pesquisa e chegou aqui, segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do que se espera para um adulto, certo? O que a gente tem? Uma grande fatia desse dia dedicada ao trabalho, porque é uma das ocupações mais significativas nessa faixa etária. Uma grande fatia dedicada ao descanso, porque a gente dorme ali entre 8 e 9 horas, ou pelo menos deveria. Uma fatia de lazer é pequena, percebe que é pequena? E uma fatia de atividades de rotina, dentro dessas atividades de rotina, gestão da saúde, a atividade de cuidados com a casa, com o próprio corpo, com a alimentação, ok? Então, a gente sempre trabalha, porque o olho da gente trabalha por comparação. E aí, muitas vezes, você mostrar para o paciente é uma maneira também de psicoeducar essa pessoa. Como é que eu posso, então, adaptar essa minha rotina? Ou então convencê-lo de que é necessário que ele abra mão de algumas ocupações, que ele inclua outras ocupações nesse dia dele. Bom, e aí eu trago agora para a gente discutir nessa aula ainda alguns artigos, certo? Para a gente poder entender de qual perspectiva a gente fala sobre equilíbrio ocupacional. Então, a gente vai ter aí esse artigo, que eu deixo como referência na tela, a autoconfrontação com o próprio tempo como perspectiva analítica. É uma pesquisa realizada com enfermeiros para compreender a relação entre o tempo e a saúde. Essas entrevistas, durante a feitura desse artigo, eles inspiraram a autoconfrontação ao descrever o próprio tempo a partir do registro de suas próprias atividades. E aí o grupo, ele traz como fonte de desconforto e mal-estar físico e mental a sobrecarga do trabalho profissional, a constatação do tempo dedicado aos outros, em demasia esse tempo aumentado para dedicar aos outros, a falta de vivência do tempo para si, mesclada com o pouco tempo para o lazer, e o tempo, sem dúvida,
como conclusão desse artigo, mostra que é um recurso para a saúde. Então, é necessário que nós, terapeutas ocupacionais, que a gente tenha as ferramentas para avaliar a rotina desse cliente, ajustar a rotina desse cliente, olhe para esse tempo de maneira acurada e cuidadosa como fator promotor de saúde. Um outro artigo que eu trago aqui para discussão é esse, concepções de lazer sob a perspectiva de adultos. E eu acho super interessante e depois posso fazer um vídeo só sobre esse artigo, porque ele é de fato muito interessante. Os participantes desse artigo, eles associaram lazer à satisfação pessoal, ao descanso, ao bem-estar, ao relaxamento e é aquilo que tira eles da rotina convencional. Mas há também a associação direta entre qualidade de vida e válvula de escape para o trabalho. Mas há, isso aqui que eu achei bem interessante, que os adultos entre 25 e 29 anos associaram lazer a meios digitais. E adultos entre 30 e 38 anos associaram lazer a estar em família, a ler livros, a trabalhar. A gente vê que há uma diferença geracional entre o que é ou não lazer para diferentes pessoas. E é necessário que quando a gente fale sobre essa ocupação, a ocupação do lazer, a gente tenha sob perspectiva que é algo individual, o que é lazer para você não é para mim. Então é necessário que eu escute essa pessoa, certo? Bom, e aí eu te convido no final desse texto a refletir. Como anda o teu orquestramento ocupacional e quais os impactos dele na sua saúde? Eu espero que essa série de 2 vídeos sobre orquestramento ocupacional tenha sido útil para você, que você possa refletir sobre o uso do seu tempo na sua própria perspectiva de saúde mental e na perspectiva da promoção de saúde mental do teu cliente. Por favor, não esquece de se inscrever no canal. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o teu like e compartilha com aquele grupo de amigos terapeutas ocupacionais ou estudantes de terapia ocupacional que vai gostar dessa discussão. Até a próxima. Tchau!